Olá, gente, comprometido, tô aqui mostrando como utilizar o SketchUp, né? Esse vídeo aqui é principalmente ligado para pessoas que vão utilizar o SketchUp Web. Vou mostrar como é o layout do SketchUp Web, como configurar e como fazer a modelagem. Lembrando, a planta não é a mesma passada em sala, né, pelo professor Rafael, Fábio, Thaís. É uma planta que a gente escolheu aleatoriamente e vai fazer a modelagem. A planta eu vou estar disponibilizando a imagem logo abaixo, tá? Para vocês poderem visualizar como é o projeto na parte de planta baixa e de modelagem 3D. Lembrando, o intuito do vídeo é vocês olharem os comandos que vai estar sendo passado, tá? E eu vou estar falando qual comando eu vou estar utilizando e o que ele serve e mostrar para vocês ele funcionando. Lembrando que também juntamente com o comando eu vou estar falando o atalho desse comando em algumas partes, tá? Então esse aqui é o layout do SketchUp, tá? A gente começa aqui em Comece a Modelar. Esse aqui é o SketchUp Web, tá? Quem quiser ter acesso, é só digitar SketchUp Web e procurar uma página chamada SketchUp for Web, tá? Essa página a gente entra, coloca nossa conta do Google e depois tem acesso a uma modelagem gratuita. Então a gente aperta aqui em Comece a Modelar e a gente tem aqui o layout do SketchUp. Lembrando, aqui tem uma série de comandos, né? Mas antes de qualquer coisa, eu recomendo tirar esse boneco. Por que retirar esse boneco, João? Porque eu acho que ele atrapalha um pouco na modelagem e na visualização dos eixos. Isso é opcional, tá? Se quiser manter, tranquilo. Eu prefiro deletar, perdão. O SketchUp funciona no eixo tridimensional, até porque é um projeto 3D. Então seguimos o eixo Y, que está em verde, seguimos o eixo X, que está em vermelho, e o eixo Z, que está em azul. O eixo Y simboliza formato vertical em um plano 2D. O X também um formato horizontal no plano 2D, porém esse Y que traz o nosso formato 3D, porque o nosso YZ, né, ele nos proporciona dar altura ao nosso projeto, ele que nos proporciona levantar paredes e fazer a modelagem. Lembrando que no SketchUp a gente tem um plano finito, ou seja, a gente pode fazer diversas modelagens em diversos locais. É importante a gente também saber se localizar no nosso projeto para acabar não se perdendo. Vamos lá. Primeiro ponto que a gente vai fazer a gente vai nesse I, no caso vamos dizer assim, isso é informação, tá? Aqui informação dos modelos nesse I e vamos clicar. Aqui temos as unidade de comprimento, ângulo, configuração de texto, unidade de áreas. O que nos interessa é a unidade de comprimento, tá? Lembrando que essa configuração é diferente do SketchUp do formato software, tá? O web é diferente do software. O software tem outra forma de ser configurado. Eu acho um pouco mais fácil o do software, mas do web também tem a mesma funcionalidade. Aqui a gente pode informação do modelo e em primeira instância a gente ir em unidade de comprimento, tá? Abrindo unidade de comprimento e vai estar em centímetro, pode estar em polegadas. O ideal é trabalhar em metros e eu prefiro trabalhar em metros. Podem também trabalhar em centímetros, tá? Centímetros ou metros é o ideal. Aí vai da preferência de vocês, mas o ideal para mim é em metros. Precisão de tela. O mais utilizado é em 3 precisões, usando os 3 0. Então esse aqui é o mais utilizado, onde a gente configura primeiro o metro, depois o centímetro e depois o número, né, complementar, né, o número que vai complementar esse valor depois do ponto, né? No caso aqui a gente utiliza o ponto. Já no web, ou no software, perdão, a gente utiliza a vírgula. No web a gente utiliza ponto porque está no formato inglês, seguindo o formato cartesiano. Enfim, utilizamos esse 0.3, esse aqui eu vou utilizar, tá? E aí a gente já tem configurado nossos métodos de precisões. Unidade de área, se vocês quiserem alterar, unidade de volume, unidade de ângulo, configuração de texto e de dimensão, isso eu não altero, mas aí vai da preferência de vocês. Eu só utilizo a unidade de comprimento mudando um metro e a precisão de tela, tá? Abrindo outros ambientes, a gente tem aqui nosso projeto. Agora é importante vocês olharem a minha mão, vou puxar um pouco aqui pro lado, tá? Sobre a movimentação. O SketchUp funciona através da movimentação com o H, o scroll e o botão esquerdo do mouse.
como vai funcionar isso, João? Primeiro eu vou mostrar os comandos no painel, tá? Esse aqui é o comando arrastar, também conhecido como panorâmica. Esse a gente consegue arrastar para um lado da tela e para o outro. Como atalho, a gente utiliza o comando H, que também ativa esse comando, é um atalho, tá? Então, para facilitar, a gente ativa o H. O scroll do mouse, quando a gente clica, ele faz o orbitar, que é girar. Então, ele gira para os lados. Então, a gente consegue dar um 360, tá? E a gente consegue fazer uma órbita de, sei lá, dependendo do grau, 180 graus, 360 graus, tá? Então, a gente consegue fazer essa forma de orbitar. Esse comando fica localizado logo acima do panorâmica, que é o comando orbitar, que a gente pode ativar também no O, tá? Então, se a gente quiser ativar, o O também ativa. O que eu recomendo é utilizar o scroll clicando e segurando. Clicou, segurou, a gente está com o orbitar ativado. Quando a gente solta o scroll, o comando volta, o comando anterior volta. Ou seja, por isso que eu utilizo o H primeiro e depois eu utilizo o scroll. Porque logo após eu soltar o scroll, meu H volta e eu transfiro meu dedo do scroll para o botão esquerdo e consigo arrastar. E aí eu consigo fazer essa movimentação mais ágil. Tá? Então, para vocês não se perderem, esse é o formato que normalmente a gente utiliza para poder estar alterando algumas coisas no projeto. Seguindo outro ponto, é o zoom, né? A gente utiliza aquele padrão do scroll, tá? Quando quiser aproximar, a gente puxa para trás e a gente volta um pouco para trás a visão, traz uma visão mais ampliada. E quando a gente quiser aproximar de algo, a gente empurra o scroll para frente, aproximando de algo. Então, o mais utilizado é o H, o scroll para orbitar, para dar zoom, para tirar zoom, e o arrastar para os lados. Então, esses são os comandos. Lembrando, você só precisa ativar o H uma vez e depois só ficar alterando no mouse, tirando o zoom, apertando no scroll para orbitar e arrastando para o lado, tá? Quando a gente soltar o scroll, o comando anterior do H já volta, por isso que não precisa a gente estar toda hora clicando no H. Pronto. Dito isso, a gente já tem uma movimentação, aí a gente vai partir agora para o projeto, tá? Vou pegar uma planta básica, vou estar disponibilizando ela logo abaixo. E a gente vai estar fazendo a modelagem dessa planta, tá? Então, assim, é uma planta simples, tá? Não é uma planta muito difícil. É uma planta que vai exigir a gente fazer divisórias, tá? Colocar algumas portas, mas eu vou ser bem breve possível, tá? Agora na nossa segunda parte, tá? Eu vou mostrar mais ou menos a modelagem desse ambiente, tá? A parte inicial, a parte, vamos dizer assim, bruta, tá? Que é a construção das paredes. Na nossa primeira linha, nós vamos colocar 7 metros. Lembrando, é importante ver quando a linha está colorida, tá? Quando a linha, né, que é o comando L para ativar a linha, tiver em preto, quer dizer que ele está na diagonal, ele não está ortogonal ao nosso eixo. Então, exemplo, quando ele está em vermelho, ele está ortogonal ao eixo X. Quando ela está em verde, ela está ortogonal ao eixo Y. E quando ela está em azul, ela está ortogonal ao eixo Z, tá? Então é importante a gente ficar atento para não fazer um trabalho torto. Nossa primeira linha, a gente vai colocar 7 metros, ou seja, 7 né, da direita para a esquerda, 7 metros. A gente fez uma linha com 7 metros, podemos conferir aqui, tá? Lembrando, alguns comandos eu vou estar utilizando antecipadamente, mas eu vou estar ensinando durante o vídeo, tá? Então, 7 metros é a nossa primeira parede, tá? Logo em seguida, nós vai ter um comando, de novo, que a gente puxa, que é o line, né? A linha que é ativada no L, e puxa outra linha para baixo, ortogonal, o eixo X, tá? A gente precisa estar atento qual eixo a gente vai estar trabalhando, utilizando uma largura de 4, um comprimento de 4,30 metros, ou seja, 4 metros e 30 centímetros. Ok. Logo para baixo, nós vamos fazer o recuo para a parte interna da casa, dando 1,65,
tá? Que é a medida desse recuo para a parte interna da casa. Depois desse recuo, nós retorna a linha dando 2,5, 2 metros,5. Então nós vai digitando o comando. Lembrando, nosso comando tem que estar sempre com ponto, tá? Não podemos utilizar vírgula no web, tá? Porque o web segue a definição cartesiana, tá? Já o SketchUp de software adaptado para o padrão brasileiro, a gente utiliza vírgula. Mas aqui utilizamos 2,5, dando que fechamos nossa primeira parte. Logo abaixo vamos dar 5,35, perdão, para fechar a parte inferior, né? E aí vamos ligar os pontos, que vai dar em média aqui 6,50. Pronto, fechamos nosso plano, tá? E aqui, né, nós temos a modelagem interna da casa. O que eu recomendo agora, a gente apertar o comando F, tá? Que também fica situado nessa parte da bandeja aqui. A gente aperta nos 3 pontos e aí vai estar aqui o deslocar. O deslocar no nosso SketchUp é o comando F. E quando a gente aciona esse comando, normalmente a parte modelada vai ficar rachurada. O que a gente vai fazer nessa parte rachurada? A gente clica em algum lugar aleatório da linha e puxa para dentro, né? Se fosse uma modelagem que eu estivesse fazendo de dentro para fora, eu puxaria essa linha para fora. Mas como eu fiz de fora para dentro, eu estou criando a minha parede interna. E aqui eu vou dar o 0,15, tá? Então eu puxei para dentro, criei um espelho da minha linha externa, agora para criar a linha interna, e vou dar uma distância, né? Que a gente chama de equidistância, de 0,15. Dá o OK. E aqui já temos nossa parede construída, né? A parede interna da casa já construída. Então a gente já pode desativar o comando e fazer a modelagem através das linhas da parte interna da casa. Então a gente já pode criar algumas paredes, alguns cômodos a partir do Line. Também seria possível fazer a modelagem desse projeto utilizando retângulo. Mas para quem está começando agora, para não se bater na questão, né, das medidas, dos eixos, eu recomendo começar com um line, tá? Façam com um line, que é um pouco mais simples e é o mesmo que está desenhando em uma prancheta. A gente precisa tirar as medidas, tá? Então quando a gente não sabe qual medida qual distância a gente colocar, em vez de a gente puxar uma linha, fazer uma linha aleatória, sei lá, vou usar 2 metros aqui, 2,5, e depois fazer outra linha só para saber qual é a distância, a gente utiliza a trena. João, como utiliza a trena? Vocês vão pegar o T, né? No caso a trena fica localizada nessa parte chamada fita métrica, tá? Aperta nos 3 pontos, fita métrica. E a gente também pode utilizar o T. Utilizando o T, a gente pega no ponto onde a gente quer trabalhar, né? Na linha que a gente quer trabalhar, e arrasta um tracejado para a parte de baixo. Lembrando, vocês podem colocar já diretamente a medida que você quer. Então, por exemplo, eu quero uma distância de 2,25 segundo a minha planta. Dou 2,25 e dou OK. Meu tracejado vai seguir esse comando e vai fazer essa distância, certo? Aí, agora na parte inferior, né, segundo a nossa planta, nós vai ter uma distância de 2,65, né, para a direita. Então, 2,65. E dá um OK. Seguindo o nosso tracejado. E o nosso tracejado auxilia, tá, nos eixos que está com interseção e também onde fica localizada cada local. Subindo a parede, vamos ter aqui mais ou menos em média, no nosso eixo, tá, tem que estar ortogonal para não ficar torto, 2,19. Ok. Fizemos aqui mais ou menos um cômodo. Essa parte do cômodo já é o contrário do nosso na nossa parte das paredes que a gente fez agora, interna, tá? Essa parte eu fiz a parte interna do local, ou seja, só um momento, quando a linha um ponto até bom ressaltar para vocês, é que quando a linha fica com essa cor mais forte, esse preto mais negrito, é porque a linha não tá juntamente com a outra linha, não tá na mesma posição, ou seja, tem uma parte que está sem encaixar a linha. Então a gente pega o line e coloca
para ele poder ficar com essa linha mais normal, não negrito. Quando a linha não tá tocando a outra linha, não faz a famosa aresta, tá? E aí a gente agora pode utilizar o nosso F, né? Nosso deslocamento. Mas João, eu vou fazer para dentro ou para fora? Como eu fiz a medida da parte interna, eu preciso da parede da parte externa. Então eu posso utilizar essa linha para a parte externa. Mas se você prestar atenção, ele vai fazer desse espaço inteiro. Então, recomendado é que você aqui desenhe com line. Então, novamente, pegamos a trena, puxamos para baixo e colocamos o 0.15, tá? E aqui em cima fazemos o mesmo comando, 0.15 com nossa trena, utilizando o T, que é a fita métrica. Com a própria linha, né, utilizando o L, a gente faz a modelagem de uma interseção para outra. Interseção. E aqui temos uma parede já construída para o nosso cômodo. A borracha, para quem tem alguma dúvida, é o E de erase, tá? Aqui vai estar escrito borracha, tá? Só minha. Aqui vai estar nosso apagar, né? Mas por conta da borracha se chamar erase, a gente clica no E e ativa o comando de borracha. E aí consegue apagar essas fitas. Lembrando, essas interseções aqui na elevação não é recomendado, porque quando a gente subir uma parte, vou até mostrar para vocês logo em seguida, quando a gente subir uma parte e tiver uma linha dividindo entre uma parede e outra, isso significa que a parede tem uma parede maior do que a outra, né? No formato de planta baixa, no formato até de modelagem, a gente identifica que uma parede é maior que a outra, por isso é importante a gente estar apagando essa interseção aqui e juntando uma parte da parede do formato vertical com a da horizontal, deixando dessa forma. E aqui também a gente apaga. Isso vai auxiliar na nossa modelagem, tá? Vou criar os outros cômodos e agora utilizando esses mesmos comandos, e em seguida eu volto já com a parte texto, que é a parte da elevação da modelagem. Enfim, agora gente, a gente depois de ter modelado os espaços, agora a gente vai separar as portas, né, os locais onde vai ter alguma abertura, e também a gente vai elevar nossa edificação, né, nossa residência. Primeiro ponto, né, a gente vai fazer separações das portas. A gente utiliza a linha, tá? Eu gosto de sempre pegar a linha nessas arestas e logo após puxar a nossa trena. Pegar a trena aqui, né? Quando está azul é porque está no midpoint, ou seja, no meio, e quando está aqui em verde é porque está em alguma aresta. Se não tiver é porque está em algum lugar aleatório, tá? Em alguma aresta aleatória, perdão. Aqui a gente vem no nosso midpoint, tá? Não importa, e puxa aqui uma distância de 0.10, tá? Que é a nossa distância um pouco padrão, tá? Por separação de parede. A gente vem e faz uma outra linha, lembrando de sempre apagar a antecessora. Depois apaga nosso tracejado, né, da fita métrica, e utilizamos novamente o nosso T de trena. Lembrando, nossa porta tem 0.80 de largura, então 0.80, porque estamos trabalhando em metros e normalmente tem que utilizar o ponto. 0.80, dá um enter e ele dá a largura da porta, e a gente faz novamente o desenho à mão. Aperto o E de erase e aqui temos o nosso espaço da nossa porta, dando acesso à nossa cozinha. Aqui vai ser a nossa cozinha, ok? Pegou aqui, galera, vamos cortar, apagar essas duas linhas. Por que, João? Porque aqui vai ser um espaço aberto, então quando a gente elevar as paredes, esse espaço não vai subir, tá? E aqui a gente vai providenciar depois encaixar uma porta. Ok, abriu, fizemos o espaço, tá? Para nossa porta. Agora, gente, eu vou seguir esse mesmo processo nos outros espaços e a gente retorna já com as portas abertas para a gente poder subir a edificação e vocês verem alguns erros que é muito comum cometer e como consertar. Pronto, gente, agora que a gente fez a modelagem, vamos suspender, né? Vamos levantar as nossas paredes, tá? Que a gente acabou modelando.
Então, o comando para subir essas paredes, vamos dar uma altura de 3 metros, é o push, que está localizado aqui, que aqui está escrito empurrar ou puxar, e a gente pode utilizar o comando P, o atalho P. O atalho P vai ativar nosso comando push. O push vai levantar as nossas áreas rachuradas, tá? A gente vai ver que vai ficar rachurado com essas bolinhas. É esse espaço que ele vai estar sendo ativado. Então clicamos no push e suspendemos o mouse para frente. Ele vai dar a elevação da nossa casa. Então ele desce também, abre um buraco também. Então vai depender se você vai estar suspendendo para cima ou para baixo. E vamos dar uma altura de 3 metros. 3, apertamos o Enter. E aqui demos uma elevação para nossa casa de 3 metros. Lembrando que sobrou esse espaço. Ah, João, como eu faço? Eu vou ter que primeiro tocar, suspender 3 metros? Não. Já que você utilizou esse comando suspender uma vez, tá? Ele fica salvo na memória, o último comando. Ou seja, esse comando suspendir aqui 3 metros. Então ele está salvo agora em 3 metros. Quando eu der 2 cliques aqui no meu botão esquerdo do mouse, quando eu der 2 cliques, ele vai suspender também novamente 3 metros. Ou seja, 1, 2, ele sobe a nossa parede. Lembrando, gente, o que eu ressaltei para vocês, não podem ficar com essas linhas. Isso aqui eu deixei propositalmente para vocês poderem ver que nosso projeto está limpo, mas temos essa e essa aresta. Isso simboliza o quê? Que essa parede aqui, ou essa parede, uma está maior do que a outra. Então é necessário para demonstrar que nossa parede está reta, está retilínea, apagar essa linha. Então é necessário apagar aqui e apagar aqui. Então, relembrando, para suspender a casa, comando P de push, tá? Alguns lugares tá faltando soleira, tá? Não sei se o projeto de vocês vão ser obrigados, mas soleira, gente, para quem não sabe, é esse retângulo que fica entre as portas, tá? Na casa de vocês, em alguns locais, vocês vão encontrar essa soleira que normalmente fica outro material. Eu, como gosto da soleira, né, eu vou colocar aqui nos meus espaços, tá? Nas minhas portas. Gente, na planta aqui tem uma parede, tá? Por que, João, você não colocou logo no início? Porque eu vou mostrar outro jeito de abrir uma parede no espaço. Como a gente vai fazer isso? Primeiro vamos encontrar a distância da parede, tá? Minha parede vai ter 0,10 de distância da parede, né? De forma vertical, a horizontal vai ter 0,10. Dou ok do comprimento. Vou fazer o desenho da minha porta. Então ela vai ter 2,10 de altura, 2,10 e 80 de comprimento, 0,8 de largura, perdão. Quando a gente retornar aqui, só conferir se as medidas estão corretas. Ok. Quando a gente retornar aqui, nossa porta vai estar em 2,10 dessa medida. Sim, João, mas eu vou fazer o que? Vou vir aqui e vou tentar apagar? Não, porque você vai estar apagando apenas uma face e abrindo um buraco no seu projeto, dando mais trabalho até para consertar. O ideal para vocês que fizer dessa forma ou achar melhor é vocês dar esse espaçamento, fazer um desenho em apenas um lado, tá? Não precisa fazer outro desenho desse lado aqui, não há necessidade. Fez de um lado, você pega o comando push novamente, tá? Que é o comando atalho P. Pegando push, vocês vão empurrar essa porta para o lado oposto, tá? Porém, vocês vão suspender para cima o mouse. Quando o SketchUp dessa bugada de tela, tá? Ficar uma parte rachurada, outra parte com essa coloração, você solta o mouse, tá? Então, bugou a tela, suspendeu, né? Empurrou o mouse para cima, suspendeu, e soltou, vai abrir o buraco da porta, tá? Então, quem não quiser fazer desenho logo para depois elevar, pode fazer dessa forma. Retornando, a gente pega o mouse, empurra para trás e depois arrasta o mouse para cima. Arrastando para cima ele vai dar essa bugada. Quando der uma bugada na tela, a gente solta e ele vai abrir a nossa porta, tá?
E aí, novamente, a gente pode retornar fazendo a nossa soleira. Se por acaso, quando a gente fizer a soleira, tampar, você vem com o botão, né? O botão de espaço, dá o espaço, aperta novamente na porta e aperta no botão apagar. Aperta com o botão direito, né? E depois com o botão, perdão, aperta com o botão esquerdo e depois vocês apertam com o botão direito e vem apagar e vai retornar sua porta com a soleira, ok? Agora, gente, a gente já tem a modelagem dos espaços, tá? Mas ainda falta nossas janelas. Como eu vou fazer as janelas, João? Então, as janelas a gente vai identificar a partir do olhômetro, porque na nossa planta não tem as medidas, tá? Então, por exemplo, a gente vai colocar entre 2,65 nesse espaço aqui uma janela. Essa janela vai ter um peitoril de 90, tá? E vai ter 1,50 de largura e 1,20 de altura. Lembrando, gente, que agora a gente vai fazer a medida da janela, tá? Então a gente pega o T, pega na linha do formato no Z, tá? Aqui tá no eixo Z e puxa para o lado, dando 0,58, tá? Essa é a distância. Eita, só um momento. 0,58. Ok. Do chão a gente agora puxa 0,90. Por que, João, esse 0,90? Porque aqui será o nosso peitoril, tá? Então aqui vai ser a distância do nosso chão até a nossa janela. E aí tem uma parede fazendo essa divisão. Então 90 centímetros é o nosso peitoril. Peitoril, né, a parede que fica abaixo da janela. Puxando daqui para cá, vamos dar 1,50, que é a nossa largura da nossa janela, ok? Então, só um momento que eu tô acostumado com a vírgula, acabei colocando vírgula, mas vamos colocar em ponto. 1,5 ou 1,50 e dá ok. Temos aqui a largura da nossa janela. Qual a altura da nossa janela? Trava no eixo azul, no eixo Z, e dá 1,2, que é 1,20. Então, dá ok. E aqui a gente vai ligando nas interseções de acordo ao eixo. Então, quando tiver vermelho, tá ortogonal, clico. Tá ortogonal, clico. E aqui tem a nossa janela. Apagando aqui os tracejados, né, da nossa fita métrica, temos nossa janela. João, vou precisar cortar para o lado, apagar minha janela, vou fazer como para abrir o buraco da janela. Vamos apertar no P novamente, empurrar para trás e suspender o mouse para cima. Quando o mouse der uma bugada, tá? Então, novamente, puxo para trás, seguro no botão esquerdo, levanto para cima e espero o mouse dar uma bugada. Quando ele aparece essa bugada ou der essa aresta em toda a branca, a gente pode soltar que ele vai abrir a nossa janela. E a gente vai ter janela nessa casa com peitoril de 90, tá? 90 centímetros. Ok, vamos lá, partindo para outro espaço agora. Gente, retornando, tá? Agora vamos para uma etapa mais final, depois eu vou ensinar a escada, como duplicar a escada para finalizar. Mas aqui temos a nossa porta, eu criei essa nova porta aqui, até porque é uma área de serviço, então eu quero que esteja uma área externa nessa casa, tá? Lembrando, gente, eu não estou criando componentes nem grupos, tá? Mas vocês que vão estar fazendo a modelagem, é necessário fazer essa organização no projeto de vocês. Tá? Por exemplo, aqui a parede, eu seleciono, tá? Eu venho com o meu botão esquerdo e venho aqui em criar grupos, tá? Venho aqui e crio o meu grupo. Ok. Temos o grupo da parede. Novamente eu venho aqui em em estilos, tá? Estilo não, perdão. Em etiquetas aqui, logo abaixo. E aqui a gente vai criar a nossa etiqueta. Como eu vou criar essa etiqueta? Nesse maisinho aqui, a gente aperta, criar a etiqueta e colando o nome da nossa tag. Então eu quero
colocar paredes. Eu recomendo que coloque em maiúsculo, até por questão mais de organização. Então, em trabalho arquitetônico, tanto no SketchUp, CAD, a gente utiliza mais em maiúsculo. Então, ativa o Caps Lock e bota paredes. Ok? Dá o OK, vai ter a nossa paredes. Quando eu for tentar mover, né, apagar, ocultar, eu não consigo, porque essa entidade, ou seja, esse grupo não está ainda associado a essa etiqueta. Então, para a gente associar, ou a gente vem com o botão esquerdo e aperta no modelo com o botão esquerdo e depois vem com o botão direito e clica e vem informação da entidade, a gente vem para essa parte, tá? Onde aqui a gente vai procurar o nosso modelo, ou senão a gente vem aqui mesmo em informação da entidade, tá? E aqui vai ter o nossas entidades aqui que foi criadas, tá? Como parede não está associada, vamos aqui em informação da entidade, tá? E vamos procurar a nossa parede, tá? Instância agrupar, materiais, mas o que importa é etiquetas, que está logo aqui na terceira opção. Aqui, por exemplo, ele está sem etiqueta, ou seja, ele está sem um padrão de organização. Ele não tem uma etiqueta, ele não tem um grupo definido. Então a gente vem aqui em sem etiquetas e já aqui vai estar a nossa parede criada que a gente criou no processo anterior. Paredes aqui é o processo de a etiqueta que a gente criou anteriormente, né? E aqui é um processo mais de organização do seu projeto, tá? Então às vezes é necessário, tanto quando a gente for repassar uma planta, uma modelagem, e também como questão de organização. Alguns materiais vai ser necessário ser ocultados durante o processo e é bom a gente ter esse padrão de organização, tanto na parte arquitetônica, quanto na parte da engenharia. Então, paredes, a gente seleciona aqui paredes e ele já está associado a nossa etiqueta. Então, quando a gente vem aqui em paredes, a gente pode ocultar todas essas paredes, ativando esse olhinho aqui. Esse olhinho oculta e desoculta, ou seja, apertando no olhinho, ele oculta todo o meu projeto. Apertando novamente no olhinho, ele retorna com o projeto. Ele não apaga, ele oculta. Então, aqui a gente tem esse processo de organização. Algumas paredes ficou faltando de tampar, tá? Então, assim, quando a gente cria um grupo, a gente não pode vir diretamente aqui e tentar fazer uma modelagem, até porque ele está sobreposto a um grupo. Então, é necessário a gente entrar dentro desse grupo. Entrando dentro do grupo, a gente vai ter acesso à parte interna do nosso projeto. Então, dados cliques, tá? Tô fora do meu grupo, tô fora do grupo. Dos cliques, você entra dentro do grupo. E aí, você pode ir especificando cada vez mais esse grupo. Pegou aqui no meio, subiu, tá? Quem tiver dificuldade de travar no eixo, pode utilizar essas teclas. Essa daqui, a setinha para cima, ela trava no eixo Z, tá? Então ela vai travar no eixo Z, vai ficar em negrinho, que vai travar no eixo Z. A da esquerda vai travar no eixo Y, tá? Vai ficar verdinho, esse verde mais forte. E a da direita vai travar no eixo Y, que não dá para ver aqui, mas ele fica um vermelho mais forte, ele trava no eixo Y, tá? Enfim, eu vou utilizar a setinha para cima, porque eu vou utilizar no eixo Z. Ativando a setinha, a gente dá 2.10, que é o comprimento da nossa altura, é a altura da nossa porta, 2,10, e dá o OK. Se eu só retornar com a setinha, pronto, 2.10 dá OK. E aqui está o nosso tracejado, tá? A gente pode fazer uma linha aqui em cima, tá? Trava na parte ortogonal do eixo, apaga esse tracejado e com nossa ferramenta Push, tá? A gente pode juntar esta parte com essa parte. Juntou, vai ficar essa linha, é só apagar, tá? E aqui temos nossa porta feita de uma forma também, outra forma mais simples. Então aqui temos nossa porta com 2,10 de altura e 80 de comprimento, de largura. Eu vou fazer esse processo novamente nessa porta, tá? Então aqui vou dar um time lapse e aí eu vou mostrar o processo aqui rapidinho nessas duas portas aqui. Sim, gente, e agora no projeto que a gente está acabando modelando, é importante a gente olhar a parte inferior da casa. Por quê? Porque pode acontecer de a parte inferior não estar modelada, tá? Por isso que normalmente a gente cria uma superfície ou algo que dê uma elevação a esse local. Normalmente a elevação é de 0,15. Mas enfim, pegamos de uma ponta a outra e fazemos o fechamento desse espaço, tá?
a gente pode pegar através do retângulo. Retângulo, comando R. Então, se vocês não quiserem pegar o retângulo aqui, deixa eu ver se esse aqui, retângulo, a gente pode apertar o R de retângulo e fazer essa divisória. Depois a gente vem com a linha e apaga essas arestas que ficar cortada no meio, tá? Se não, se for um quadrado, você faz um quadrado logo direto, tá? Normalmente fica essa superfície aqui, tá? Se a gente apagar uma linha dessa, também pode apagar uma parede. Lembrando, tem que estar dentro do grupo, tá? Então aqui temos um grupo, então é importante todo esse processo aqui estar dentro do nosso grupo, nossa parede. Então, formação da entidade, né? Etiquetas, e a gente vem em paredes, colocando normalmente em paredes, se não tiver dentro de paredes. Sempre visualizem se ele vai estar no componente de paredes, tá? Se ele tiver em múltiplos, é porque tem alguma parte que não tá nessa etiqueta. Isso para organização do projeto, tá? E para você manusear melhor e organizar, ocultar algumas partes, como eu falei. Enfim, agora vamos para o processo da escada. Nossa escada vai ter 1 metro, tá? Então vai ter 1 metro de largura. Aí eu tô travando aqui no eixo X, tá? No Y, perdão. E aqui eu vou puxar um recuo de 0,3, que é 0,30 também, tá? E aí eu vou criar o nosso primeiro degrau. Então puxando aqui, a gente faz só arrumar aqui. Aí a gente faz o nosso primeiro degrau. Para dar a elevação dele, segundo a norma da NBR, ele tem que ter entre 16 a 18 centímetros de espelho, tá? Ou seja, de elevação. Temos um cálculo, tá? Na qual a gente divide a altura pelo número, né, 18, ou pelo número de degrau que a gente vai estar colocando no nosso espelho, tá? Então eu fiz a divisão aqui e em média vai dar 0,167, tá? A gente dá um ok. Perdão, que eu botei vírgula, tá? Com ponto. Então é 0,167 e a gente faz essa elevação do nosso primeiro degrau. Então aqui temos nosso primeiro degrau, tá? A gente depois pode pintar, colocar algum material nele, tá? Isso aí a gente faz uma parte depois. Mas aqui temos nosso primeiro degrau e a gente vai selecionar ele. Como funciona o modo de seleção? Da direita para a esquerda, a gente seleciona tudo, tá? Então, tudo que ele tocar, ele vai selecionar. Tocou aqui, ele seleciona essa parte. Tocou uma parte ali, ele seleciona a outra parte. Da esquerda para a direita, tá? Ele só seleciona a parte que ele pegar por completo, tá? Então, se ele não pegar essa parte por completo, ele não vai selecionar. Mas se você pegar a figura por completo, né? Da esquerda para a direita, ele vai selecionar toda a figura que estiver dentro desse espaço retangular, né? Lembrando, tem que pegar a figura toda da esquerda para a direita. Da direita para a esquerda, simplesmente um toque ele já pega a destra. E aí, salva. Lembrando, se ele estiver em grupo, tá? Então, para criar grupo, a gente pega ele completo, aperta no botão esquerdo, criar grupo, tá? E aqui temos o grupo. Então, se ele estiver em grupo e eu pegar da direita para a esquerda, apenas uma parte ele seleciona o grupo todo. Mas se eu fizer da esquerda ou da direita para a esquerda, ele não vai pegar o grupo todo. É necessário selecionar ele todo, tá? Pronto. Vamos mover, tá? Então, pegando da esquerda para a direita, pegou uma partezinha, tá? Selecionou ele. Pegou o Move. Move é o comando M de mover, de move. Então, é o M. E a gente pega ele e vai levar até o respectivo local onde vai ser colocada a escada. Lembrando, ele está no eixo... ele está ligado ao nosso eixo Z, ou nosso eixo X, tá? Perdão, nosso eixo Y, tá? Ele está ligado ao nosso eixo Y, é necessário que ele fique formatado frontalmente para o eixo X. Então, para fazer a rotação dele, para colocar ele na direção correta, é necessário a gente utilizar o Q. O Q vai aparecer esse transferidor, na qual a gente seleciona o centro, tá? Da figura e puxa essa linha para o lado. Selecionando o centro da figura e puxando, arrastando o mouse para o lado, ele vai criar essa linha. A gente clica num lugar fora da figura e a gente consegue rotacionar do ângulo que a gente quer. Por exemplo, ele está se aproximando do ângulo 90. Então a gente dá 90, dá um OK e ele vai para o ângulo 90 graus. Outra forma mais fácil de fazer, na qual eu utilizo, é utilizando o mover. Quando a gente utiliza o mover,
e arrastem o mouse por cima da figura, a gente consegue ver esses maisinhos. Esses maisinhos aqui também aciona o transferidor e você não precisa arrastar para fora da figura. Por cima mesmo da figura você consegue fazer essa locomoção. E aqui ele está rotacionando no eixo aproximadamente de 0.0. 0.0 é um ângulo fechado, tá? Então 0.0 a gente dá um OK, tá? E a gente consegue colocar ele na direção correta, né? No caso da linha, né? No eixo X. Para alinhar com a parede é necessário que você pega o Move, tá? Então Move. Pegou o Move, a gente procura essas bolinhas brancas. Essas bolinhas brancas são pontos específicos que ficam nas pontas da aresta. A gente pega uma bolinha dessa branca e liga na outra aresta, tá? Então a gente liga na encruzilhada entre da parede a encruzilhada da nossa escada. E assim vai deixar a figura alinhada. Porque se a gente pegar de forma aleatória, fica quase impossível de a gente conseguir colocar na direção correta. Então a gente pega no ponto fixo, nessas bolinhas brancas, e tenta direcionar na aresta da parede para ficar alinhado. Deixando alinhado, a gente pode utilizar o comando de copiar, ou seja, o Move tem muitas utilidades. Então, quando a gente pega o Move e pega em uma ponta, tá? Nessas pontinhas brancas, a gente pode fazer a nossa escada, tá? Acionou e aperta o Ctrl, tá? O Ctrl copia a figura. Então, a gente aperta o Ctrl e copiou a figura. Quando a gente copia essa figura, a gente coloca na outra aresta, na aresta no formato diagonal. Então, a gente dá OK e a gente pode ir copiando várias vezes. Para adiantar o processo, tá? Se você souber a quantidade correta de escada, nós dá o X e a gente coloca o número de escadas que a gente quer. O X vai multiplicar essa escada. Então, X e o número de escadas. Vamos tentar 18, X.18. Pronto. 18 escadas acabou passando, tá? Então, a gente pode vir aqui, apagar uma. E aqui temos a nossa escada, né? Seguindo o direcionamento para a laje, que eu vou ensinar em seguida de como fazer essa laje. Lembrando, a gente pode também selecionar essas escadas todas para poder fazer a etiqueta de escada. João, eu fiz esse processo, porém eu estou selecionando e às vezes acaba pegando a parede, então estou com dificuldade. Você pode vir em espaço, tá? Por exemplo, se eu tiver em comando, por exemplo, o Move, se eu quiser voltar, eu aperto em espaço e aperto em Ctrl e seguro. E ele me dá a função de multi-seleção, ou eu posso selecionar todas as escadas, tá? Mas não pode soltar o Ctrl, tem que estar com o Ctrl pressionado, selecionando as escadas. Depois de selecionar todas as escadas, eu venho com meu botão direito, tá? Meu botão direito e venho em criar grupo. Eu crio o grupo das escadas. E aqui tem as minhas escadas criadas, grupos separados da casa. Como eu vou criar uma nova etiqueta? Venho novamente em etiquetas, tá? Venho em mais, coloco escadas. OK. E agora temos uma etiqueta de escada. Venho com o botão direito, informação da entidade. Sem etiquetas. Você vai selecionar e vai colocar na etiqueta de escadas. E aqui temos a etiqueta da escada e das paredes, tá? Finalizando, a gente vai fazer a construção da nossa laje, tá? Essa laje normalmente eu faço tirando as medidas externas. Então a gente pega a trena, tira a medida daqui, pega a medida aqui da aresta, da outra aresta, viu que deu 7 metros. Do lado externo, né, do lado de fora eu faço 7 metros. Então eu vou fazendo meio que um espelho, tá? Nessa lateral, por exemplo, eu sei que eu vou ter uma medida de 4,30. Beleza, puxa daqui até lá, 4,30. Isso pode estar disponível na ponta de vocês, mas também não pode, então vocês podem fazer nesse espelho para poder fazer a modelagem do seu telhado, tá? Da sua cobertura. Então aqui 1,65, a gente dá um recuo para dentro de 1,65. Vamos aqui 2,5, né? Vai fazendo 2,5.
Deixa eu pegar logo as medidas para adiantar. Ok, temos o nosso telhado, agora a gente precisa dar elevação a esse telhado. Nossa elevação do nosso telhado vai ser de 0,15. Então, 0,15, tá? A gente tem que ver se não vai dar interferência no nosso degrau, tá? Entre esses 15 centímetros, então a gente vai ter que estar visualizando o degrau depois. 0,15 a gente vem, cria um grupo. Criou o grupo do nosso telhado, ok, a gente vai criar uma etiqueta. Vem aqui, etiqueta. Vamos lá, criar a tag para telhado. Telhado não, cobertura, ficou melhor. Cobertura. Criou cobertura, a gente vem nele, informação da entidade, e a gente seleciona a etiqueta de cobertura. A gente vem com o nosso move, que eu ensinei para vocês, pega em um ponto fixo, tá? No caso esse daqui, essa bolinha, e vem no direcionamento da casa. Então, gente, agora para a gente fazer o nosso descanso, né? A gente acabou de levar nossas escadas, agora para fazer o descanso e finalizar, vamos entrar dentro do grupo e fazer o desenho, né? Da parte que a gente vai fazer com o degrau do nosso descanso. Lembrando, aqui a gente vai fazer algumas alterações, tá? Então aqui a gente pode colocar um corrimão, pode colocar, sei lá, uma corrimão de vidro, se quiser algum design, mas assim, por agora eu vou só ensinar apenas escadas. Puxando, a gente trava nessa extremidade com o próprio push, tá? Puxou, veio até a outra extremidade, push, e a gente fez o nosso descanso. Dito isso, temos o nosso descanso aqui, tá? Dando as escadas, a gente pode baixar nossas escadas, fazer algum tipo de alteração, mas aqui temos nosso telhado. Lembrando, gente, a gente tem que visualizar se está tudo nas etiquetas. Todos na etiqueta, a gente finaliza nossa projeção, tá? A gente pode fazer um beiral, uma platibanda, mas isso aí já é a parte de cobertura, tá? Então, quem quiser fazer um beiral, uma platibanda, algumas águas, isso aí já é na parte de cobertura e provavelmente vai estar sendo ensinado em aula para vocês. Se quiser ocultar para voltar para a modelagem interna da casa, né? Na verdade, essa parte foi externa. Eu venho aqui em etiquetas, procuro cobertura e aqui vem a importância da etiqueta, tá? Ocultar e desocultar objetos. Então eu quero ocultar a cobertura para poder ver a parte interna da minha casa. Eu venho aqui em cobertura, oculto, tá? Lembrando, gente, meu projeto tá sem nenhuma superfície abaixo da casa, mas o recomendado é que tenha. No vídeo minha intenção é só fazer a modelagem da edificação, mas para quem está fazendo a modelagem para entregar um professor, o ideal é criar uma superfície que tenha mais ou menos uma espessura de 0,15. Então, antes de você fazer esse projeto aqui, é necessário que vocês criem uma superfície abaixo. Eu vou tentar criar uma superfície aqui para vocês, tá? Aleatória. Selecionar, tá? Lembrando, essa superfície aqui, dando só Ctrl Z rapidão, vocês criam um grupo também nela, tá? É necessário vocês criarem um grupo, tudo isso para organizar o seu projeto. Cria um grupo, cria uma etiqueta, tá? Lembra sempre desse processo. Se vocês quiserem adiantar seu processo, vocês podem já ir criando os grupos de todos os materiais que você já tiver em mente. Vem aqui no M, a gente coloca em cima de uma superfície. A gente entra dentro do grupo, tá? Aperta a grama, utilizando aqui a grama verde. E a gente consegue pintar. Porém, a parte interna da casa vai ficar bugada. Isso é porque a gente está colocando a superfície logo após a modelagem. Por isso que eu recomendo fazer a modelagem com antecedência, para não acontecer esses bugs dentro da casa, tá? Da nossa modelagem, e não ter nenhum tipo de empecilho. Então, normalmente, tá? Isso aqui é porque minha intenção é só mostrar a parte da modelagem da casa, mas para não ter nenhum tipo de empecilho, principalmente na parte da pintura, o ideal é que vocês coloquem a superfície logo desde o início.
No Ctrl Z agora, tirando a superfície, já que eu expliquei qual é o objetivo da superfície, tá? Eu não vou fazer superfície, tá? Não tenho intenção de colocar. Mas lembrando, superfícies coloco no início para não ter nenhum tipo de erro lá no meio do projeto. E aqui temos a modelagem da planta, tá? Alguma modelagem. Lembrando, no projeto não tem as escadas foi algo que a gente improvisou agora, porque não tá na planta nenhum desenho de escada. A escada só foi para ensinar vocês, tá? E mostrar para vocês como elevar, como multiplicar, tá? A professora Thaís pode ter explicado com o asterisco, tá? Mas eu uso mais o X, né, para multiplicar, mas não faz tanta diferença assim. Aqui vocês podem ir editando a casa de vocês, tá? Vocês podem ir, sei lá, pintando a parede, como vocês quiserem pintar. Por exemplo, eu quero pintar essa parede aqui. Você entra dentro do grupo, tá? E vai pintando a parede. Portas portas e itens para colocar dentro da casa, normalmente a gente usa o 3D Warehouse, tá? Que é uma biblioteca onde aparece diversos tipos de objetos e a gente vai inserindo nos locais. Isso aí, se tiverem alguma dúvida, vocês procuram a mim ou a professora Thaís ou o seu monitor, tutor, para poder estar te auxiliando, tá? Como colocar, como inserir, como organizar no espaço. Enfim, meu objetivo aqui é realmente só mostrar a modelagem para vocês, tá? E alguns comandos. Quem quiser uma gama de programas ou de comandos que eu não falei aqui e estiver procurando, vocês apertando esses 3 pontos vai abrir a maioria dos comandos utilizados. Acabou? Tchau. Tem que fazer. Acabou? Tchau. Tem que fazer.